Agora, na Rádio Manaim. Lâmpada para os meus pés. Olá, muito bom dia mais uma vez, a paz do Senhor Jesus. Que bênção é ter você aqui com a gente. 10h30 em ponto, horário de Brasília. E a partir de agora estamos entrando no ar com Lâmpada para os meus pés, né? Com o tema A Oportunidade Perdida. A oportunidade perdida. Nós estamos fazendo aí uma conexão dos aspectos e marcadores proféticos encontrados no livro de Cantares de Salomão e que se cumprem nos dias, né, de hoje, nos nossos dias, nós estamos vendo as profecias sendo cumpridas, né? E nós glorificamos muito ao nome do Senhor. O livro de Cantares, capítulo 3, para você deixar sua Bíblia aberta, né? E a gente fica maravilhado. O nosso povo gosta de ler a Bíblia, né? Gosta de abrir aí as escrituras sagradas. Então, se você puder, você que está em casa aí, aonde você estiver, abra aí a Bíblia online, ou a sua Bíblia que está aí na mesa, né? Está aí no seu quarto, aí no seu ambiente. Vamos abrir a palavra de Deus e vamos ouvir aqui os comentários sobre a Escola Bíblica Dominical. Hoje, quem está aqui comigo, com a gente, e está sempre nos ajudando, na verdade, contribuindo no Lâmpada para os meus pés, é o pastor Josias Júnior. Pastor Josias Júnior hoje estará aqui substituindo o pastor Gilson Souza. E, é claro, o pastor Josias vai comentar o motivo aqui da substituição. Hoje é o nosso âncora, né? Pastor Josias Júnior. O âncora, para quem não sabe, o âncora é aquele que anuncia, que narra os fatos, né? Que traz aí para você as boas notícias, as boas novas. Mas olha, aqui as notícias de hoje não são notícias ruins, não. São boas notícias, né, pastor Josias? Pai do Senhor. Muito boas notícias, Jorge. Pai do Senhor para você, Pai do Senhor para todos aqueles que nos ouvem, que estão participando, assistindo lições. Já confundi com lições do Manaim. Lâmpada para os meus pés. Isso, e você vai tomar como lição nessa manhã. Exatamente, é porque é muita coisa, a gente acaba confundindo. Mas as notícias são muito boas. O pastor Gilson está agora, ele e mais uma comitiva, e os irmãos que assistiram a Escola Bíblica Dominical de ontem, viram um momento em que nós oramos por eles, estão agora numa viagem em direção à Turquia. Por que Turquia? Porque lá é onde estão as 7 cidades que são descritas nas 7 cartas do Apocalipse. Éfeso, Esmirna, Laodiceia, né? Tá tudo ali. Estão algumas com outros nomes hoje. E o que o pastor Gilson foi fazer lá com essa equipe? Ele foi exatamente gravar uma série, né? E a gente vai deixar mais informações um pouco mais para frente, mas ele foi gravar uma série das 7 cartas do Apocalipse. Ele foi com uma equipe, né? O pastor Edson Ian está com ele, o pastor Edson Ian, que é um historiador. Você tem uma equipe técnica que está indo também, e esse material nós começamos agora a realizar um projeto que é profético. Amém. Um projeto que já era uma revelação do Senhor há algum tempo, e agora nós reunimos as condições de executar esse projeto, né? E, claro, não é um projeto pequeno, é um projeto muito grande, e que daqui a algum tempo, alguns poucos meses, nós vamos ter já acesso a esse conteúdo que vai ser produzido lá. Então é a transmissão das revelações profundas que o Senhor deu a esta obra sobre as 7 cartas, isso tudo gravado em loco, né? Nos lugares, em cada cidade para a qual foi destinada cada carta do Apocalipse. Maravilha, glória a Jesus. 10h mais 34 minutos. Bom, deixa eu cumprimentar aqui o pastor João Cidade, que já está aqui com a gente, diretamente de São Paulo. Pastor João, já nos ouve? Pai do Senhor, bom dia. Estamos ao vivo. Bom dia, Jorge. A paz do Senhor Jesus. É uma alegria estarmos mais uma vez no programa Lâmpada para os meus pés. Meu abraço a você, também
pastor Josias, é uma alegria tê-lo conosco nesse programa. Também meu abraço ao pastor Ricardo Azevedo, pastor Samir, pastor Gerson. É uma bênção. Vamos em frente, Jorge. Amém. Glória a Jesus. Muito bem, vamos cumprimentar aqui o pastor Ricardo Azevedo, diretamente de Portugal, a igreja de Odivelas. Bom dia, Pai do Senhor, pastor Ricardo Azevedo. Bom dia, Jorge, a paz do Senhor a você, a paz do Senhor aos pastores da bancada, a paz do Senhor a todos os ouvintes do Lâmpada para os meus pés. Amém. Pastor Samir, diretamente dos Estados Unidos, a paz do Senhor, pastor Samir, bom dia. Paz do Senhor, companheiros da bancada, paz do Senhor, queridos ouvintes. O Senhor nos deu esta bênção de mais uma vez podemos estar juntos, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Pastor Gerson Belucci, um abraço ao povo aí de Portugal, da Europa, nos acompanhando. Bom dia, Pai do Senhor. Olá, Jorge Pessoa. Olá, pastor Josias Júnior. Também saúdo os pastores que estão conosco na bancada e também os nossos queridos e fiéis ouvintes do Lâmpada. Bom dia e a paz do Senhor Jesus a todos os amados. Amém. Bom, pastores aqui apresentados, 10h35, o pastor José Júnior estará fazendo aqui uma introdução e já chamando na sequência os pastores que estarão fazendo os comentários sobre a Escola Bíblica Dominical no livro de Cantares. Amém. Bom, nós estamos fazendo uma revisão do livro de Cantares. Por quê? Primeiro, porque foi por uma orientação do Senhor que seria necessário fazer essa revisão. Segundo, porque, e o Senhor mostrou isso, né, nós estamos num aprofundamento tal no livro de Cantares que as pessoas que chegaram depois de que nós iniciamos o livro de Cantares, elas já pegaram o estudo do livro nesse aprofundamento e talvez haja alguma, ou por certo há alguma dúvida sobre o início. Então, o Senhor revelou que fosse feita uma revisão, né? Nós estamos voltando aqui ao início do livro de maneira mais rápida para poder contextualizar no sentido profético as pessoas que estão chegando. E terceiro, porque embora nós tenhamos voltado ao início do livro de Cantares, nós estamos nos deparando com revelações novas, profundas, maravilhosas, que o Senhor tem nos dado, inclusive a partir daquilo que o Senhor já nos mostrou. Quer dizer, o Senhor tem nos levado a um mergulho ainda mais profundo no livro de Cantares, mesmo nós já tendo passado pelos capítulos iniciais do livro de Cantares. Então, por isso é que nós estamos retornando aí aos primeiros capítulos. Lembrando que nós estamos mostrando, e o livro de Cantares ele aponta nessa direção, nós estamos mostrando exatamente a situação da igreja que sobe e a situação da igreja que fica, né? Para que todos possam entender profeticamente a que se refere o livro de Cantares. Então essa é a introdução e é nessa direção que nós temos trabalhado. Amém. Glória a Jesus. Então vamos para o nosso primeiro comentário, né? Vamos chamar o pastor Ricardo Azevedo, que, aliás, ele vai estar falando sobre a primeira e a segunda pergunta, não é isso, pastor Josias? Exatamente. Então vamos lá, pastor Ricardo Azevedo, fica à vontade aí, já tem aí as perguntas, né? E ele vai ficar à vontade para estar respondendo, estar desenvolvendo as respostas. E ele já está aqui prontinho para poder falar com a gente. Fica à vontade, pastor. A paz do Senhor, pastor Josias. Então vamos ao comentário da primeira e da segunda pergunta. A primeira pergunta diz assim: lendo Cantares capítulo 3, qual a palavra-chave que expressa o momento profético que estamos vivendo? Em Cantares capítulo 3, verso 1 diz assim: de noite busquei em minha cama aquele a quem ama minha alma, busquei-o e não achei. Então a palavra-chave é noite, é o momento que nós estamos vivendo. Assim como no Egito, em todas as casas havia trevas, e só nas casas do povo de Israel havia luz. Hoje vivemos a mesma situação. No mundo há trevas, mas em nossas casas, em nossos corações, há abundante luz. Louvado seja o Senhor. Na segunda pergunta diz assim: cite uma parábola do Evangelho de Mateus que se refere profeticamente no momento da noite vivido pela igreja. A parábola é a parábola das 10 virgens, que está em Mateus capítulo 25, verso 1 a 13.
Mateus 25, 6 diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. O Senhor quer que nesta última hora, a hora da meia-noite, nós estejamos com as nossas candeias preparadas, acesas, iluminando os nossos rostos. Não apagadas nem debaixo da cama, no comodismo. Assim é necessário que o nosso coração esteja cheio do Espírito Santo, do óleo de reserva, para que no dia do Senhor estejamos preparados para encontrá-los. Outra parábola que poderíamos citar é a parábola dos trabalhadores da última hora, que está lá em Mateus 20, verso 1 a 16. E também Mateus 20, verso 8 diz assim: e aproximando-se à noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até aos primeiros. Muito bem, volto com você, pastor Josias. Amém. Obrigado, Ricardo, pela participação. É isso aí. Tá colocado de maneira clara e a gente vai seguir, né? O pastor Ricardo aqui trouxe as perguntas 1 e 2, né, Jorge? E a gente vai agora para a pergunta 3, né? E também a pergunta 4, até porque a pergunta 3, ela é bem objetiva e nós vamos passar aqui para o pastor Samir Abassov, que está nos Estados Unidos, para responder. Paz do Senhor, Samir. Amém. A pergunta número 3 diz o seguinte: qual é a posição que o Senhor Jesus quer encontrar a sua igreja? No comodismo, na cama, de pé? Nós podemos dizer que o Senhor Jesus quer encontrar a sua igreja de pé, em obediência, ouvindo a sua voz, atendendo à voz do Espírito Santo, porque logo a trombeta irá tocar e a sua igreja será arrebatada. Não podemos deixar o comodismo tomar conta das nossas vidas, nem estarmos dormindo neste momento. Devemos estar atentos para subir e encontrarmos o Senhor Jesus e vivermos eternamente no céu. Bem-aventurado aquele servo que, quando o Senhor vier, o achar servindo assim, como está escrito em Mateus 24, 46. De pé a posição da prontidão, posição de todo servo vigilante, como está escrito em Cantares 3:2, levantar-me-ei, pois. Então, irmãos, essa é a posição que o Senhor Jesus quer encontrar a sua igreja fiel. E a pergunta número 4 diz: de acordo com a pergunta anterior, complete o texto e indique a referência. Buscai o Senhor, invocai-o. Então nós podemos dizer aquilo que está escrito em Isaías 55, verso 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém, glória a Jesus. Obrigado, Samir. E essas duas perguntas e as respostas, naturalmente, elas apontam para aquele que é o tema que nós temos estudado nesse período do livro de Cantares, que aponta para a oportunidade. Quer dizer, é a oportunidade que a igreja infiel perde, mas a igreja fiel não perde. Ela está atenta. E como está atenta, como o pastor Samir respondeu, de pé, na posição de alerta, de vigilância e buscando ao Senhor enquanto se pode achar, né? Enquanto Ele está perto, enquanto a porta da graça ainda está aberta. Glória a Jesus. Bom, agora a gente vai para as perguntas de número 5 e número 6 e elas serão respondidas pelo companheiro, querido pastor Gerson Belucci. Gerson, a paz do Senhor. Muito bem, irmãos, vamos à pergunta 5, que diz o seguinte: lendo Cantares, capítulo 3, versículos 3 e 4, é possível ou é certo confiar nos guardas da cidade? Lembrando, esse versículo 3 e o versículo 4 nos dizem o seguinte: acharam-me os guardas que rondavam pela cidade. Eu perguntei-lhes: vistes aquele a quem ama a minha alma? Apartando-me eu um pouco deles, logo achei aquele a quem ama a minha alma. Detive-o até que o introduzi em casa de minha mãe, na câmara daquela que me gerou.
A resposta, meus irmãos, sobre é possível ou é certo confiar nos guardas da cidade, não é possível, nem é certo confiar nos guardas, pois eles não souberam responder sobre o amado, eles não sabiam onde estava o amado. Ao se afastar deles, a noiva, que é a igreja, encontra o amado, que é o Senhor Jesus. Quem são eles? Eles são os religiosos que deveriam estar informados sobre o amado. Eles não sabiam, eles não conhecem, por isso nem mesmo tiveram resposta para dar a essa pergunta. Vistes aquele a quem ama a minha alma? Eles estão rondando a cidade em busca dos seus interesses materiais, dos seus próprios interesses. Em que hora? Nessa hora da noite, como diz o versículo 1, em que a cidade está mergulhada nas trevas. Não há, meus amados irmãos, como confiar nos guardas, pois eles não sabem onde está o amado. A única forma de acharmos o amado da nossa alma, que é Jesus, é nos apartarmos deles. A pergunta 6, dando continuidade, diz o seguinte, lendo Cantares, capítulo 3, verso 6, como o noivo, Jesus, quer ver a sua noiva, que é a igreja fiel, no dia do arrebatamento, e a pergunta complementa, faça a aplicação profética. Lembrando o versículo 6 de Cantares 3, que diz o seguinte, quem é esta que sobe do deserto como colunas de fumaça, perfumada de mirra, de incenso e de toda sorte de pós aromáticos? E a resposta a essa pergunta, como o noivo quer ver a noiva no dia do arrebatamento, como o Senhor Jesus quer ver a igreja, a resposta é uma igreja que sobe do deserto. Essa igreja sai do mundo e sobe, ela caminha em direção à eternidade. Ela está sendo preservada, meus irmãos, pois ela não pertence a este mundo. Quando fala de cortinas de fumaça, essa igreja tem as operações do Espírito Santo no meio dela, ou seja, curas, libertações, dons espirituais, operação de maravilhas e a maior de todas as operações que nós sabemos que é a salvação. Aleluia! Quando diz perfumada de mirra, Jesus quer ver a igreja perfumada, exalando o bom cheiro. O cheiro de uma igreja que passou pela mirra, pelas aflições, mas não negou o Senhor Jesus, nem desistiu de servi-lo. A obra do Espírito Santo é gerada nessas pessoas, em pessoas que são provadas. A mirra fala daquela planta, que quanto mais macerada, espremida, mais ela exala o seu perfume. Quando fala em incenso, meus irmãos, fala de uma igreja que exalou incenso, ou seja, o incenso fala de oração, um povo que ora, um povo que busca o Senhor em oração, que não se dobrou diante de outros deuses, mas que serviu em oração ao Senhor de todo o seu coração, que dependeu do Senhor na sua vida de oração. Essa igreja ora sem cessar, em todo tempo ela busca essa comunhão com o Espírito Santo de Deus. E aí quando fala em pós aromáticos, é uma igreja que tem o coração grato, cheio de alegria e glorificação, que é fruto do Espírito Santo, A alegria é fruto do Espírito Santo. Essa igreja, ela adora ao Senhor Jesus e essa adoração sobe como pós aromáticos na presença do Senhor. Que o Senhor seja glorificado, meus amados, nesse estudo tão maravilhoso. Passo a palavra então ao pastor Josias, ao Jorge Pessoa. Glória a Jesus, obrigado Gerson pela sua participação. E há um aspecto, Gerson, companheiros, Jorge, você que nos ouve, que nos assiste, muito interessante no livro de Cantares, é que na medida em que o noivo, que é tipo de Jesus, ele começa a descrever as características da noiva, nós temos a consciência, nós aprendemos o que o Senhor espera ver em nós como igreja fiel. Com um detalhe, e isso a gente tem chamado a atenção de maneira recorrente. Quando a gente fala nós como igreja fiel,
quando falamos isso, nós estamos falando de uma maneira geral como igreja. Mas é necessário que cada um de nós se perceba como igreja fiel. É no grupo, é no corpo, de fato é. Mas precisa que seja em mim também, na minha vida. Eu preciso ter essas características para que eu esteja fazendo parte desta igreja fiel. Louvado seja o nome do Senhor. O livro de Cantares, então, ele nos ensina como estarmos preparados para a volta de Jesus, para o arrebatamento da igreja, para o casamento do noivo, que é Jesus, com a noiva, que é a sua igreja. Mas nós vamos continuar aqui com as perguntas de número 7 e número 8. E quem está com a responsabilidade de trazer as respostas é o pastor João Cidade, lá de São Paulo. Pastor João, a paz do Senhor. Pai do Senhor, Josias. Então vamos comentar aqui, a pergunta 7 e 8. A pergunta 7, irmãos, ela diz assim: lendo Cantares, capítulo 3, versículo 7, quem vai receber a noiva, a igreja, e em qual veículo ela irá subir? Faça a aplicação profética. Então, Cantares 3, versículo 7 diz assim: eis que é a liteira de Salomão. 60 valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel. Irmãos, quem vai receber a noiva, a igreja, é o Espírito Santo e irá subir na liteira. O Senhor Jesus receberá a noiva, irmãos, que será trazida diante dele pelo Espírito Santo, aí a liteira de Salomão, que foi escoltada por um grupo de guerreiros, que é a igreja fiel. Então, irmãos, a salvação é individual, é liteira, mas o servo tem o privilégio de participar do corpo, que são os 60 valentes. E a aplicação profética é: Salomão é tipo do Espírito Santo. A igreja é aquela que vive a obra, a liteira, e é conduzida pelo Espírito Santo para alcançar a eternidade. Louvado seja o Senhor. E a pergunta 8, irmãos, diz assim: como será profeticamente o carro que levará a noiva, a igreja, ao encontro do noivo Jesus, descrito em Cantares, capítulo 3, nos versos 9 e 10. Faça a aplicação profética de cada característica. Então, os versículos 9 e 10, eles dizem assim, irmãos: o rei Salomão fez para si um palanquim de madeira do Líbano, fez-lhe as colunas de prata, o estrado de ouro, o assento de púrpura, um interior revestido com amor pelas filhas de Jerusalém. Então, o carro que levará a noiva, a igreja, será um palanquim. E este palanquim, irmãos, fala da experiência individual. De madeira do Líbano, que é a igreja gentílica, como temos visto, comentado em outras escolas bíblicas dominicais. Com colunas de prata, que fala da redenção. O estrado de ouro, que fala do poder, e com assento de púrpura, o sangue de Jesus. Então, irmãos, a madeira do Líbano fala da igreja gentílica, porque nós não somos Israel. Éramos povo que não tínhamos acesso à promessa da salvação, mas pela misericórdia do Senhor, nós passamos a ter acesso a essa promessa. Louvado seja o Senhor. Éramos estrangeiros, mas fomos introduzidos, trazidos para essa grande bênção chamada salvação. As colunas de prata falam da redenção pelo sangue de Jesus. E é por isso que passamos a ter acesso a essa graça do Senhor, a riqueza da sua graça. O estrado de ouro é a base, irmãos, de todas as coisas, que é o poder de Deus para a salvação do homem, a operação, o poder do Espírito Santo na vida da igreja fiel, do servo. O assento de púrpura fala da realeza do Senhor Jesus, porque Deus Pai tornou o Senhor Jesus soberano, porque Ele derramou ali o seu sangue ali na cruz pelas nossas vidas. Louvado seja o Senhor. E portanto, irmãos, o palanquim aponta ali para a doutrina do poder do sangue de Jesus. Então, resumindo em uma frase, nós podemos dizer a redenção pelo poder do sangue de Jesus. Então, essa é a aplicação profética. Pastor Josias, Jorge.
Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, né? A gente falou na pergunta anterior sobre as características da igreja e a gente vê agora aquilo que nós encontramos na obra do Espírito Santo, né? Quais são as características da obra do Espírito Santo, para que nós possamos perceber e conferir que todas elas estão nessa obra que nós vivemos. Bom, coube a mim, então, responder as perguntas para as crianças, intermediários e adolescentes. Aliás, o Jorge me colocou numa dificuldade aqui no início. Ele falou que eu estou substituindo o pastor Gilson Souza. Eu não sei se isso é possível. Sim, é possível. Mas o desafio, posso dizer que é muito grande, né? Mas vamos lá. As perguntas feitas para as crianças, intermediários e adolescentes, eu quero chamar a atenção dos irmãos para o fato de que a maneira como as perguntas são feitas e aplicadas pelas professoras de classe é uma maneira didática onde há um cuidado de se falar dentro de uma linguagem mais adequada possível para as crianças, os intermediários e os adolescentes, ou nas linguagens adequadas para essas três classes. Mas isso não muda a profundidade daquilo que é tratado e do alcance que eles têm, que esse grupo tem, das crianças, intermediários e adolescentes, a profundidade do ensino. Então, são perguntas que, apesar de serem dirigidas a eles, também podem e devem ser objeto de estudo nosso, dos adultos. Então, vamos lá. A pergunta 9 diz o seguinte: lendo Cantares, capítulo 6, verso 12, faça a comparação da forma como a igreja fiel será arrebatada com o arrebatamento do profeta Elias, que está em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Essa é a pergunta ou a proposta de estudo que é colocada. Cantares 6,12 diz o seguinte: antes de eu sentir, me pôs a minha alma nos carros do meu povo excelente. 2 Reis 2,11 diz assim: e sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Então, o que a palavra nos mostra, e nós vemos aqui sob o ponto de vista profético, e a Bíblia que se completa, né, e não se contradiz, né, em todo o seu conteúdo, que a igreja fiel ela vai ser arrebatada em um carro, ou seja, numa forma, num veículo, num meio de transporte preparado pelo Espírito Santo, né? O fogo aqui tipo do Espírito Santo. Da mesma maneira como Elias foi levado ao céu em um carro de fogo com cavalos de fogo. Não é uma ação, portanto, do homem, não é algo que o homem possa fazer, não é algo que o homem, nos seus recursos, consiga alcançar, mas é algo que vem da parte do Senhor, e essa intervenção do Senhor, ela vai fazer com que nós, num abrir e fechar de olhos, né? Inclusive o texto em Cantares diz: antes de eu sentir, né? Numa ação imediata. É algo que pode acontecer agora, durante essa edição do Lâmpada para os Meus Pés, né? É algo que pode acontecer a qualquer instante e que será uma ação uma ação do Espírito Santo, sem o controle do homem, sem o comando do homem, e que vai acontecer de uma hora para outra, no abrir e fechar de olhos. E a gente teve aqui algumas respostas que foram enviadas pelas crianças, e aliás, as respostas das crianças têm sido de uma precisão e de uma profundidade maravilhosas, né? Então, houve uma resposta, por exemplo, com todas as crianças, que chegou para nós e que foi transmitida na Escola Bíblica Dominical, em que as crianças todas responderam em uníssono, né? Que essa forma de arrebatamento será, e aqui eu abro aspas para o que as crianças falaram, em um carro de fogo. A resposta das crianças mostrando o conhecimento da palavra. Uma das crianças que enviou, e nós estamos falando aqui da classe de crianças, né, dos pequenininhos, uma das crianças que enviou a resposta de maneira pessoal, ela diz o seguinte, que esse carro de fogo representa o poder do Senhor em nossas vidas. É a operação do Senhor que levará a igreja para a eternidade. Uma outra criança enviou uma mensagem, ou um vídeo para nós, também foi apresentado na Escola Bíblica Dominical. Ela diz o seguinte: a igreja fiel será arrebatada em um carro preparado pelo Espírito Santo, como Elias
foi levado ao céu em um carro de fogo com cavalos de fogo. O Espírito Santo de Deus vai nos levar até o céu para nos encontrarmos com o Senhor Jesus. Glória a Jesus. Também uma criança mandou um vídeo e ela responde o seguinte: a igreja fiel será arrebatada num abrir e fechar de olhos, né? Antes de eu sentir, é o texto que nós lemos. E ainda, para concluir, um adolescente que enviou um vídeo para nós e dizendo o seguinte: a comparação é que o profeta Elias foi arrebatado em um carro de fogo com cavalos de fogo. A igreja fiel será arrebatada por um carro preparado pelo Espírito Santo. Então, a mesma associação entre o carro e os cavalos de fogo com a ação do Espírito Santo. É algo interessante porque quando o Senhor mostra, quando nós vemos, às vezes nos dons espirituais, na própria leitura da palavra, que o Senhor mostra algum veículo de transporte, o Senhor está falando da obra, né? Então é a obra do Espírito Santo, a obra dirigida pelo Espírito Santo. É através dessa obra, essa obra é o veículo através do qual nós estaremos preparados para o momento do arrebatamento. Aleluia! A igreja fiel será arrebatada num abrir e fechar de olhos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor e nós estamos esperando, aguardando por este grande dia. Muito bem, 11 horas da manhã, 11 horas em ponto no horário de Brasília. Estamos chegando aqui aos momentos finais do Lâmpada para os Meus Pés. Já quero glorificar ao nome do Senhor, juntamente aqui com o pastor João Cidade, que está em São Paulo. Pastor João, fica à vontade para fazer alguma consideração final e se despedir aqui dos nossos ouvintes, dos nossos irmãos do Brasil e no exterior. Não, Jorge, louvado seja o Senhor, e é sempre uma alegria participarmos do programa, e temos, como o pastor Josias colocou, as respostas das crianças têm sido assim muito objetivas e profundas, diretas ali. Louvado seja o Senhor. Isso tem enriquecido a Escola Bíblica Dominical. É uma bênção. Meu abraço a você, Jorge. Uma boa semana. O Senhor o abençoe. Pastor Josias também. E os nossos queridos pastores, né, da bancada, pastor Ricardo, pastor Samir, pastor Gerson. E a todos os nossos ouvintes, né, no Brasil, no exterior, de uma maneira especial as senhoras que têm acompanhado de uma maneira muito próxima o programa. A todos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Paz do Senhor Jesus. Falando em senhoras, já vamos falar sobre as senhoras aqui. Temos isso, as irmãs já estão orando aí para a próxima quarta-feira, reunião de senhoras. Deixa eu me despedir aqui do pastor Ricardo Azevedo. Um abraço, pastor Ricardo Azevedo, que está ali à frente da igreja em Odivelas, em Portugal. Um abraço. Boa semana, pastor Ricardo. A paz do Senhor a você, Jorge, aos ouvintes do Lâmpada para os Meus Pés, a todos os pastores da bancada, que Deus nos abençoe em toda esta semana. Amém. Um abraço aos irmãos aí em Portugal. Pastor Samir Abassov aí nos Estados Unidos. Um grande abraço, boa semana. Vou me despedir também. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor Gerson Belus, que está aí na Europa, né? Em Portugal. Um abraço aos irmãos aí de Portugal mais uma vez. Pastor Gerson, obrigado pela contribuição. Deus abençoe o seu ministério. Um abraço à família, às igrejas. Amém, Jorge Pessoa, pastor Josias Júnior. Desejo uma excelente segunda-feira a vocês, aos nossos queridos ouvintes, aqueles que estão aí no Brasil, aqueles que estão aqui na Europa, em todo o exterior, nesse mês especial. Desejo também uma excelente viagem ao nosso querido pastor Gilson, pastor Edson Ian, e que tenhamos todos uma semana abençoada na presença do Senhor. A paz do Senhor. Amém. Mais uma vez, que Deus abençoe. 11 horas mais 3 minutos, horário de Brasília. Pastor José Júnior, nós teremos a próxima quarta-feira a reunião de senhoras. E geralmente o pastor Gilson Souza sempre destaca aqui algum ponto, mas ele deixa as irmãs bem à vontade, né, para escolher algum assunto. Nós temos tantas perguntas, né? As irmãs podem escolher uma ou duas perguntas para poder elaborar e desenvolver a próxima quarta-feira. Perfeito. Jorge, nesse momento, o Senhor tem chamado a nossa atenção para um momento oportuno, para a oportunidade, para o alerta a
todas as pessoas, e quando falamos todas as pessoas, não estamos falando apenas daqueles que estão longe, que estão fora, que ainda não têm uma experiência com o Senhor. Não, nós estamos falando dos que estão dentro também, para a igreja. É um alerta que o Senhor nos dá para que todos estejamos na posição, como igreja fiel, para vivermos aquilo que é a vontade do Senhor. Então, como sugestão, eu entendo que a pergunta 4, que o pastor Sami trouxe a resposta, é uma pergunta que ela deve ser objeto de estudo nosso e que as irmãs podem utilizar na próxima quarta-feira, que é a pergunta que aponta dentro do contexto de Cantares para o livro de Isaías, livro do profeta Isaías, e que diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Há 2 aspectos aqui nessa pergunta que podem ser abordados pelas irmãs. O primeiro é que o Senhor se pode achar, né? Você acha alguma coisa que está perdida, você acha alguma coisa que está escondida, você encontra algo que você não sabia onde está. Então o homem, ele pode não saber onde o Senhor está, mas o Senhor está acessível, se pode achar, né? Esse é um aspecto. Para aquele que está longe, para aquele que não tem a salvação, o Senhor está acessível para poder ser achado. E para aquele que conhece ao Senhor, invocai-o enquanto ele está perto, ou seja, o Senhor está perto. São esses 2 aspectos que as irmãs podem abordar na próxima quarta-feira como sugestão. Maravilha, tá aí a sugestão: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55, do verso 6, para a reunião de senhoras nesta próxima quarta-feira. Glória a Jesus. Pastor Josias Júnior, obrigado, viu, por sua participação. Por certo, aí segunda-feira estaremos de volta, né? Pastor Gilson Souza ainda em viagem para a Turquia, né, com o pastor Edson Ian, e que Deus abençoe sua vida. Semana que vem estaremos juntos. Se Deus quiser, de acordo com a vontade do Senhor, né, porque a nossa vontade será essa, mas quem sabe Jesus volta antes disso, né? Mas eu quero me despedir de você, Jorge, dos irmãos e dos queridos pastores, queridos companheiros, né? A obra em si já nos faz viver uma experiência de família em Cristo, e a rádio aproxima essa família. Então é muito bom falar com você, Gerson, com você, João, com você, Sami, com você, Ricardo. É muito bom a gente, apesar das distâncias, o mais pertinho daqui é o João Cidade, que está em São Paulo, né? Os outros estão fora do país, mas é muito bom a gente se falar, a gente viver esse encontro de família que a Rádio Manaim nos proporciona, e mandar uma saudação especial para os companheiros aqui do Lâmpada. E verdadeiramente nós vivemos a obra do corpo, né, pastor? Glória a Deus, isso Amém. É verdade. 11 horas mais 6 minutos, horário de Brasília. Estamos chegando aqui ao final. Você acabou de ouvir na Rádio Manaim. Lâmpada para os meus pés.